Obrigada, Solange. A gente começa esse debate, a gente tem lá em São Paulo, a gente fala com você daqui a pouquinho, Solange, com a Regina também. Lá em São Paulo a gente recebe a Cláudia Condella, é gerente de águas superficiais da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E também participa com a gente do nosso estúdio de São Paulo a dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a doutora Selma Schwartz Cerneia. Muito obrigada pela participação e muito bom dia às duas. Muito bom dia. Bom, e aqui no estúdio, no Rio de Janeiro, a socióloga e antropóloga Sônia Giacomini, ela que pode falar para a gente aqui um pouco mais, né, sobre a atitude do ser humano, né, principalmente do turista e dos moradores também, né, o que provoca esse tipo de reação em cadeia? Porque quando a gente vê uma praia suja, normalmente aquela praia é mais suja, a gente vê uma mais limpa, parece que a tendência é continuar desse jeito. O ser humano, ele é muito mais influenciado pelo pessoa que está do outro, ele já traz essa educação de casa? Justamente, eu acho que ele não traz a educação de casa, porque no espaço público ele vai se comportar de maneira diferente que se comporta em casa. Se ele trouxesse o comportamento de casa para fora, provavelmente nós não teríamos tanta sujeira. Duvido que as pessoas se comportem nas suas casas com a mesma intimidade com o lixo como se comporta na praia. Qualquer domingo de sol no Rio de Janeiro, no final de tarde, eu convido todo mundo a fazer essa experiência de dar uma olhadinha no que ficou na praia depois de um domingo de sol, né? Eu queria ir para São Paulo falar com a Cláudia. Isso que a gente estava falando aqui, né, Cláudia? Você que é da CETESB, deve reparar não só a sujeira de esgotos clandestinos que são despejados nas praias, mas também essa sujeira que as pessoas deixam, né? Isso que peso isso tem, que parcela significativa isso tem no lixo ou no trabalho da CETESB, porque é muito lixo que a gente deixa nas praias, né, que as pessoas acabam deixando. Então, a CETESB faz esse monitoramento das praias há mais de 40 anos. Mas o que a gente está medindo aí é a contaminação fecal da água do mar, certo? Então, a questão do lixo, ele pode contribuir para a chegada desse esgoto na água do mar, ou ele pode contribuir para a contaminação da areia, que daí já é uma outra questão, né? Mas em relação à água do mar, o principal problema é a contaminação por esgoto doméstico, que com as chuvas acaba chegando no mar, porque o mar é o destino final de todos os cursos d'água. Então, tudo que é levado pelos rios acaba chegando no mar. Por isso que a poluição aumenta na época das chuvas. Pois é, a senhora falando aí dessa questão da sujeira, dos coliformes fecais, quer dizer, isso provoca doença, e o lixo também. Agora a minha pergunta é para a Selma Schwartz, ela que é dermatologista. O lixo também, ele acaba provocando também, facilitando, por exemplo, algum tipo de problema de pele, né? A pessoa já corre um certo risco aí de já estar na areia da praia já suja, ainda mais com lixo, então. Com certeza, a presença de lixo leva a uma contaminação e isso vai acabar se traduzindo em muitas lesões de pele. O mais comum são as infecções. Nessa época do ano, as pessoas têm muitos ferimentos por picadas de inseto ou mesmo machucados e o contato com essas areias contaminadas e com água contaminada certamente aumenta muito o número de infecções de pele. Outro problema que nós verificamos com frequência nessa época é a presença daquela larva do blister geográfico, né, que é a larva migrans, que vem da urina dos gatos e cachorros, que são lesões que aparecem principalmente nas áreas de contato com a areia. Então, se a pessoa deitar na areia, ela pode ter isso em quase toda a área que está em contato. E são lesões que coçam muito, são muito desconfortáveis. Então, nessas épocas que tem muita sujeira e se existem cachorros e gatos na praia, o ideal é não sentar diretamente na areia, sempre procurar uma proteção para evitar esse tipo de contaminação. Ok, doutora, a gente continua aqui. A gente queria continuar nesse assunto, porque o Luciano falou do respeito que as pessoas têm, essa educação que traz de casa. A senhora acha que é possível alterar esse comportamento? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem esse choque de ordem na praia. São várias proibições. A gente tem o exemplo da lei seca, que diminuiu significativamente o número de mortos. As pessoas parece que aprenderam, quando mexe no bolso, parece que aprende. A senhora acha que é possível modificar esse comportamento dessa maneira? Sem dúvida, eu acho que é possível, são valores podem ser modificados, mas eu acho que estamos falando muito no lixo, na contaminação da água, mas nós sabemos que a contaminação da água, ela tem efeitos que extrapolam o comportamento individual das pessoas, são esgotos jogados in natura nos rios, no mar.
Então, eu acho que isso daí exige medidas de fiscalização muito mais estritas. Uma coisa, digamos, é o efeito do individual, as pessoas individualmente na praia, o seu comportamento. Outra coisa, digamos, é a nível público, a fiscalização, o controle. E eu acho que isso daí é muito presente no Brasil em relação a tudo que diga respeito ao espaço público. A praia, nesse sentido, ela é emblemática, principalmente no verão, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, né? A praia é um grande cartão de visitas, então a praia, digamos, é o grande exemplo das relações no espaço público, que inclusive dizem respeito ao que é o carioca, né? Essa sociabilidade. Quando você falava dessa questão da fiscalização, né? A fiscalização mais rígida, vamos falar então com o Rodrigo Bethlen, ele que é secretário de Ordem Especial de Ordem Pública, que está com o Paulo Mário lá no Leblon, no Mirante do Leblon. Ô Paulo, eu queria saber o seguinte, né? A gente estava falando dessa fiscalização, né? Transformar a cultura de uma cidade é uma tarefa muito difícil, mas nas Olimpíadas, por exemplo, de Atenas, conseguiu-se mudar aí o comportamento das pessoas que costumavam jogar o lixo com frequência nas ruas. É essa a expectativa para o Rio de Janeiro também, ou a cultura do brasileiro é um pouco mais do liberou geral? Vou passar então aqui a sua pergunta ao secretário. Secretário, como é que o senhor responde essa pergunta do Luciano? Olha, nós estamos já começando a martelar em cima disso. Eu acho que o ato de jogar o lixo na rua talvez seja a coisa que mais agressiva do carioca com a cidade, porque é um descomprometimento completo. Se tem um órgão da prefeitura que funciona bem, é a coleta de lixo feita através da Conlurb. Então, o prefeito Eduardo Paes, inclusive, colocou lixômetros, vamos colocar pela cidade para medir a quantidade de lixo retirada de cada canto da cidade, mas especialmente nas praias cariocas, nós já identificamos nesse trecho que nós começamos a ordenar, que vai do Arpoador ao Leblon, uma redução de 20% no lixo jogado nas areias da praia. Ou seja, nós já conseguimos, através da organização do espaço público, uma redução de 20% no lixo que a Conlurb tinha que diariamente recolher das areias da praia. Ou seja, os próprios barraqueiros estão limpando o lixo do seu entorno da barraca e eu acredito também que os próprios usuários também estão procurando cestas de lixo, que nós aumentamos bastante nesse trecho também, para que as pessoas não joguem o lixo na areia da praia e sim nos contêineres na lata de lixo. E essa solução, no caso dos banhistas, passa exclusivamente pela conscientização, né? Porque é inviável você punir o banhista, né? Você consegue punir o barraqueiro que está ali, mas o banhista fica complicado, né? Ter uma multa, uma punição qualquer. Sem dúvida. Eu acho que não só a questão do lixo, mas a organização da cidade como um todo. A prefeitura, depois de 30 anos praticamente em que a cidade viveu a cultura da desordem, ela tem que ser um indutor do processo. Ela está fazendo o seu papel de mostrar, olha, nós vamos estar na rua, fiscalizando, tomando providências, mas a população vai precisar mudar seus hábitos, não jogar lixo no chão, não parar carro em cima de calçada, não comprar produtos sem procedência, ou seja, são atitudes que são necessárias que a prefeitura faça, mas que a população mude seus hábitos. Okay, muito obrigado. Raquel, Luciano. Ok, Paulo, obrigado, secretário, obrigado, Paulo, por enquanto.